Hola mi gente, buenos dias, como ustedes estão? Ojalá bien. Espero que vocês estejam revisando, sim, todos os conteúdos. Vimos o futuro imperfeito, o futuro simples. Só para refrescar a memória de vocês, é aquele futuro em que acontecem coisas corriqueiras e esse futuro você normalmente não, você só precisa adicionar a terminação para cada sujeito. O verbo continua no infinitivo. Por exemplo, o verbo amar, você só vai colocar o verbo amar, tal como está no infinitivo, e adicionar a terminação para o sujeito. Se for yo amaré. Nosotros amaremos. Vosotros amareis. E assim vai com todas as declinações, com todas as conjugações para os sujeitos, ok? E é um futuro, prestem atenção, em que usamos basicamente para coisas corriqueiras do dia a dia, coisas com as quais não temos certeza de que de fato acontecerão, e aí utilizamos esse futuro, simples como está. E antes de iniciarmos o tempo verbal propriamente dito, eu preciso falar com vocês, eu preciso conversar com vocês que muitos de vocês ainda não estão entregando as atividades. Então, quem tiver atividades pendentes, olhe no grupo, vejam o plano de aula da nossa disciplina e procurem pôr em dia essas disciplinas, ok? Só temos 4 aulas até a prova. E passado esse tempo eu não receberei as atividades. E vocês sabem que é de suma importância que vocês façam essas atividades, porque compõem e fazem parte desse módulo à distância, ok? Deixemos de falar sobre isso e vamos de fato ao tempo verbal. Algumas características, aliás, 2 características das mais importantes, ok? Para que ele serve, professora? Para expressar acciones que tienen lugar com anterioridade a um determinado momento do passado. Eita, tudo isso para dizer que usamos esse tempo quando queremos falar de uma coisa que aconteceu antes de outra coisa no passado. Por exemplo, quando a professora Anne avisou que deveríamos fazer todas as atividades, eu já havia feito. Isso em português. Em espanhol, esse havia passa a ser haber, o verbo haber. Em espanhol, ficaria basicamente, de forma bem resumida. Quando a profe perguntou se todos tenían hecho las actividades, yo ya había hecholas. Ou seja, esse verbo haver é o mesmo que haber em espanhol. E existem, claro, como é um verbo, como é um tempo verbal, ele precisa de uma determinada estrutura, ok? Para conjugar um verbo em pretérito pluscuamperfecto, se toma verbo auxiliar haver, em imperfecto e o particípio do verbo principal. Tudo isso para dizer que vocês vão precisar desse verbo haver conjugado de acordo com todos os sujeitos, com yo, tu, ele, nosotros, vosotros, ellos e suas variações femininas, ok? Vocês vão precisar saber dessas conjugações e vão precisar usar o particípio ado e ido. Se o verbo termina em AR, vocês vão usar ado. Amar, amado. Cantar, cantado. E assim sucessivamente. Todos os verbos que terminarem em AR e forem regulares, vocês usarão o particípio em ado. Se é um verbo que é regular e termina em R ou IR, como comer, comido, viver, vivido. Vamos à conjugação de fato, ok? Pro yo, a conjugação é había. Yo había hablado, yo había aprendido, vivido, estudiado. Yo había hecho. Por que hecho? Vamos ver mais adiante, ok? Tu habías, él, ella, ustedes había, nosotros, nosotras habíamos, vosotros, vosotras habías, ellos, ellas, ustedes habían. Percebam que tem acento nesse i. Então, prestem atenção
prestem atenção, que vocês basicamente vão colocar ia, ias, ia, íamos, ias, ia. Pouca coisa muda, ok, minha gente? Prestem atenção nisso. É de suma importância que vocês precisem utilizar o verbo haver conjugado de acordo com a pessoa, mais o particípio. Se vocês colocarem uma coisa ou outra na questão, quando fizerem a prova, estará errado. Não vou considerar, ok? Então, preste atenção que os dois estão em conjunto. Vamos lá. Essa regra do particípios é uma regra para verbos regulares, mas a gente sabe que existe aqueles que não são regulares. São os irregulares. E aí está uma listinha toda bonitinha. Eu falei sobre o verbo a ser. Percebam que se fosse seguir a regra do particípio, seria a sido. Porque termina em ER, então eu só precisava colocar. Deixa eu botar aqui. Só precisaria colocar ido. Como está aqui, como vocês podem ver. Aprender, aprendido. Aqui, ó. Particípio, se termina em AR ou IR, vocês só precisam adicionar ido. Mas, como aqui são verbos que funcionam de outra forma e são irregulares, vocês precisam saber desses verbos, tá? Abrir não seria abrido, está errado, é abierto. Decir, dicho, escribir, escrito. Hacer, hecho. Freír, frito. Imprimir, impreso. Morir, muerto. Poner, puesto. Proveer, provisto. Suscribir, suscrito o subscrito. Ver, visto. Volver, vuelto. Freír significa fritar, ok? Poner, colocar. Prover, de prover mesmo, a mesma coisa em português. Subscrever é se inscrever, é inscrição, inscrever-se. Volver é voltar. Então, esses são todos os verbos, todos não, a grande maioria dos verbos que são irregulares, que vocês precisam saber como eles funcionam, ok? E existem outras formas no livro de vocês. Eu vou tirar a foto e vou mandar no grupo. Vamos lá, vamos aos exemplos. Lembre-se de que é uma ação no passado que terminou antes de outra ação. Por exemplo, Rosa no durmió bien anoche porque había cenado demasiado. Ou seja, primeira ação, não dormiu. E antes de ela não dormir, já havia uma ação anterior. Ela não dormiu porque ela já havia comido bastante, jantado bastante. Então, percebam que a Bia está para ella, porque estamos falando de Rosa. Então, ella. A Bia, cenar, o verbo é cenar. Então, se é cenar, termina em AR, vamos adicionar o ado. Havia cenado demasiado. Frase seguinte. Mi hermana estava de mal humor porque havia perdido las llaves de la casa. Ou seja, a irmã dela estava de mau humor. Mas ela estava de mau humor porque ela havia perdido as chaves. Outra vez, se trata de uma terceira pessoa, ella. O verbo está conjugado para a terceira pessoa, había, e o verbo que está em particípio é perder. Então, perder termina em AR, eu só preciso adicionar ido, porque é um verbo, tal como o cenar e os outros que eu mostrei, regular. Então, só preciso adicionar esse ido. Então, havia perdido. Terceira e última fase. Tu suspendiste el exame de história porque não havias estudado bastante. Ou seja, você cancelou, suspendeu a prova de história porque não havia estudado bastante. Outra vez, eu só cancelei esse exame porque eu não tinha estudado o suficiente ou bastante. Percebam que todas essas ações aconteceram, no caso, todas estão no passado, ok? É uma ação no passado que aconteceu antes da ação principal, diga-se de passagem. Então, vocês precisam usar essa estrutura, ok? Vamos fazer um exercício prático. La semana passada fui com minha família a um restaurante. Então, semana passada, ok, gente?
Fue muy caro e yo, verbo ir. Não tenho que substituir. Eu já havia ido antes. Vocês vão precisar usar o verbo haver junto com o particípio, ok? Então, para eu já. Vamos ver lá, vamos conferir. Eu já havia ido antes. E havia custado, ou seja, custado, mais barato. Además, no me gustó mucho la paella. La vez anterior me gustó más. O simplesmente me había gustado más. Los camareros, ou seja, os garçons, no fueron amables. Antes haviam. Por que haviam? Porque eu estou falando dos garçons, de los camareros. Então, ellos habían, verbo ser, sido muy simpáticos. Enfim, não vou volver a esse restaurante nunca mais. Espero que vocês tenham compreendido. Se persistir alguma dúvida, tirem no grupo. Seguem para vocês uma atividade online em que eu vou deixar disponível nos comentários e também enviarei no grupo. E quero que vocês me enviem o print dessa atividade fora as atividades do livro. Então, hasta la próxima clase y por favor hagan las tareas. Yo no voy a recibirlas después de la prueba. Entonces, buen fin de semana, chiquillos.